dia, amados irmãos, graça e paz, você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. Amados, essa passagem ela nos traz algumas lembranças. Primeiro, que fala que Jesus ele estava agora em Jerusalém. E se nós olharmos o texto anterior, Jesus tinha acabado de curar o filho de um oficial do rei. Então ele estava em Caná da Galileia e ele sobe para Jerusalém dizendo que existia uma festa ali dos judeus. E é interessante que nós vamos ver que Jesus, apesar dele estar nessa festa, ele faz uma visita inesperada. Ele vai para um local onde a palavra de Deus diz que estava aglomerado ali uma multidão de pessoas. E todas elas com alguma enfermidade. A palavra fala que existia ali cegos, coxos, paralíticos, pessoas que estavam aguardando, o mover dessa água, desse tanque, para que eles pudessem entrar e ser curados. Mas é interessante que quando Jesus chega naquele local e vê todas aquelas pessoas, nós vemos que o texto ele se refere a uma pessoa que estava ali há 38 anos sofrendo de uma enfermidade. É interessante que a palavra diz no versículo 6 que Jesus viu aquele homem. E diante disso nós podemos entender o seguinte, irmãos: Jesus, apesar da multidão, apesar de muitas vezes nós vermos a tribulação do mundo, Jesus ele está com os olhos abertos para todos. E é interessante que aqui os olhos de Jesus se voltam para uma única pessoa. E ele se interessa pela dificuldade dessa pessoa. E ele começa a se relacionar com essa pessoa. E diante desse relacionamento, ele faz uma oferta para esse homem. Ele faz uma pergunta muito interessante: se ele deseja ser curado. E esse homem, a princípio, ele quer trazer algumas divergências para a pergunta de Jesus. Ele fala: olha, mas eu não tenho como ser curado, porque quando a água é movimentada, o outro desce no meu lugar, eu não tenho como me movimentar até lá. Mas ele não entende aquilo que Jesus está perguntando para ele, se ele gostaria de ser curado, porque ele estava diante daquele que tinha o poder, que tem o poder de cura e restauração. E a palavra nos diz também que Jesus, ele está com os olhos sobre todos nós. Jesus está olhando para a minha vida, Jesus está olhando para a sua vida. E Jesus ele se interessa pela nossa dificuldade, pela nossa necessidade. Nós podemos ver aqui que Jesus ele se dirige a esse homem porque ele sentiu que esse homem precisava de alguma coisa a mais. E muitas vezes nós estamos precisando, nós estamos enfermos e nós não estamos atentos para aquilo que Jesus está falando para nós. E basta apenas nós simplesmente chamar por Jesus, pedir que Ele venha nos socorrer, que Ele vai trazer a cura e a restauração
sobre a nossa vida, sobre a vida da humanidade. Nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, onde esta enfermidade tem acometido várias pessoas. E é um tempo, irmãos, que nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus está olhando para nós. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus, como esse homem chamou a atenção de Jesus no meio daquela multidão. Mas nós precisamos também ter um coração aberto para receber o milagre que Jesus tem para as nossas vidas. E esse homem, diz a palavra, que mediante a palavra de Jesus, ele tomou o seu leito e voltou à sua vida normal. E amados, muitas vezes isso vai trazer inveja das pessoas que estão aos nossos lados. E foi isso que aconteceu aqui. No versículo 10, fala que ele foi questionado a respeito do dia que ele foi curado. E muitas vezes as pessoas querem questionar a respeito da nossa fé, querem questionar a respeito daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Mas uma coisa eu digo para você: não se preocupe com as pessoas, se preocupe somente com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você está passando por um tempo de enfermidade, se você está passando por alguma necessidade, entregue a sua vida, entregue a sua necessidade para Jesus. Ele é especialista em resolver a situação das nossas vidas. Que você possa descansar no Senhor nesse dia, que você possa se alegrar no Senhor, sabendo que você tem um Deus, que os seus olhos estão fixos em você. Que você possa aproveitar esse dia na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã, para que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor Jesus, Ele está sempre com os olhos, ó Deus, atento às nossas necessidades. Muitas vezes nós estamos, ó Deus, desatentos a isso, mas a Tua palavra nos diz nesta manhã que o Senhor se preocupa com a minha necessidade, com a necessidade do irmão que se encontra no lar, com aquele que está passando por situações de enfermidade. E Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é um Deus que está conosco todos os dias. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre nós. Visita, Senhor Deus, os irmãos que se encontram acamados nesse dia, os irmãos que se encontram enfermos, ó Deus. Senhor, que a Tua presença possa trazer cura e restauração na vida dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos também pela nossa nação. Oramos pelos governantes, ó Deus, aqueles que estão cuidando de nós, tomando as decisões, ó Deus, de segurança por nós. Que o Senhor continue dando sabedoria a eles. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas do grupo de risco, Pai, os idosos, as crianças, as gestantes. Cuida deles nesse tempo, Pai, livrando de todo perigo, de todo mal. Abençoe a igreja, Pai, os pastores, que nós tenhamos, ó Deus, sabedoria, que nós possamos descansar no Senhor e saber que nesse tempo o Senhor tem cuidado dos nossos. Também, ó Deus, os missionários espalhados sobre a face da terra, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, para que eles continuem pregando o Teu Evangelho. E Deus, nós oramos pela economia do nosso país. Pai, fortalece, Senhor Deus, a nossa economia, para que nós não venhamos passar, ó Deus, por momentos difíceis, porque o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor Deus, e abençoo a vida dos irmãos, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor.